Quem é o Pedro? Conta-nos. Não sei, diz-me tu quem é o Pedro. Quem é o Pedro? Bem, a melhor definição que eu tenho para o Pedro é um sonhador. Um sonhador que acredita, sendo a área principal os cabelos, mas que por acreditar nunca ficamos só nos cabelos, ficamos noutros sítios também. Principalmente sonhador. Quem é o Pedro é sonhador. E tudo o resto vem a partir daí. Lembras-te da primeira vez que cortaste o cabelo? Lembras-te desse momento? Olha, fazeres essa pergunta para mim é muito emocional, porque a primeira vez que eu cortei o cabelo a alguém foi ao meu pai. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e o meu pai ajudou-me muito na concretização do meu sonho e do meu curso. Aos 14 anos, na época que eu vivia, que era 2003, não era usual esta batalha e esta noção de propósito que eu sabia que tinha. E que fiz tudo aquilo que foi preciso para atingi-la, e o meu pai foi muito importante nessa altura e foi a primeira pessoa que me deu a honra de lhe cortar o cabelo. Honra, porque uma pessoa que está a começar, não é? Pode acontecer tudo, e hoje, olhando em retrospectiva, percebo que foi um momento super importante, foi uma etapa de vida, quase como se nós falarmos num pai que nos ensina a fazer a barba, não é? Tu não sabes, tu não tens barba, ainda bem, porque uma mulher de barba é uma coisa horrível. Não. Mas olhando para trás hoje, pensando em mim como uma pessoa com quase 40 anos, vejo a importância que teve esse momento e a honra que foi poder cortar o cabelo ao meu pai, porque lá está, nós vamos andando na carreira e vamos construindo a nossa realidade e de repente todo esse sucesso que as outras pessoas veem, para nós é uma terça-feira normal. Mas um pai que dá o seu cabelo para o filho cortar, para ver esse crescimento no filho, isso tem um valor que se calhar muitos trabalhos importantes hoje em dia não têm, que aos olhos das outras pessoas tem imenso destaque, mas isso tem muita importância, porque é o mais raiz e é o mais pessoal e é o mais privado e é o mais importante que nós vamos ter na vida, que é um pai que aceita que nós cortemos o cabelo dele como modelo para fazer isto acontecer, ou para fazer acontecer o sucesso do seu filho. Dentro desta realidade, talvez vocês possam não saber, e as pessoas que estão lá em casa também, o mais normal quando nós estamos a aprender a área é haver mulheres que se ofereçam para. Homens é que é difícil. E então isso ganha uma... É mais difícil de confiar. É mais difícil de confiar, e num cabelo comprido, mesmo que tu cometas um erro, não é tão visível como no corte de um homem que é mais curto. E então, eu hoje em dia, o meu pai já não existe no mundo, está no além, mas hoje em dia reconheço toda essa importância, não é? Um homem de negócios que tinha várias empresas e está-me a dar o cabelo dele, corta porque é o meu filho, podia correr muito mal e a única solução seria rapar, não é? E isso é uma coisa que para um homem também de repente transforma muito a imagem. E então recordo-me, mas também se me perguntarem, vocês, é uma coisa que eu só tenho essa memória, essa importância há cerca de um ano. Porque lá está, nós vamos andando na idade e vamos ganhando outras noções. E o que é que fez com que tu começasses ou seja, como é que desde tão cedo, tão pequeno, o que é que te despertou a atenção nesta área? Olha, eu sempre fui uma criança super diferente aos olhos dos outros, vítima de bullying, aquelas coisas todas que as pessoas dizem hoje em dia, porque o papel de vítima é muito melhor do que o papel de um lutador, não é? E eu não assumo esse papel de vítima e eu desde pequenino queria ser estilista. A minha brincadeira era desenhar roupas, era brincar com a imagem de uma mulher. Eu brincava com bonecas, sim, mas isso tinha tudo a ver com imagem, não tinha nada a ver com o facto de estar colado ao feminino. Aquilo que eu queria era estar colado ao feminino para ter a possibilidade de acrescentar, de somar. Eu queria ser estilista, mas os meus pais não me permitiram que eu fosse estilista e aos 14 anos eu decidi que ia ser cabeleireiro. Foi uma forma de juntar ou de te aproximares àquilo que realmente querias fazer? Era ligado à estética, permitia-me uma visão estética sobre o visual da mulher, permitia-me esse acrescentar, esse somar, não era roupa, mas era outra coisa. E, na verdade, nós vamos sempre revelando aquilo que somos enquanto crianças ao longo da vida e dos anos, e hoje em dia
eu pratico todas as técnicas de um designer, mas para fazer perucas, para fazer roupas para as minhas produções, para fazer peças para realizar o sonho de alguém. Hoje em dia tenho uma marca de acessórios que sou eu que construo, fiz há pouco tempo uma produção onde fui eu que fiz as roupas, e então, na verdade, todas essas valências vêm ocupar um sítio da nossa vida em algum momento, e então, na verdade, está tudo certo. Eu, na altura, tinha 14 anos, fui tirar o meu curso, não era permitido fazer o exame na altura, eu esperei para fazer o exame, mas aos 18 anos já estava a trabalhar com figuras públicas que eram muito marcantes no mercado. Isso é o que eu te ia dizer agora, que com 18 anos já estavas nas passarelas, já estavas na Expo Noivos, toda essa história, não é? Fábio e a Louise, aquilo que eu tenho para vos dizer é que eu hoje em dia, e rejo a minha vida neste sentido, não me interessam os cachês, não me interessam a importância do trabalho, interessa-me o propósito na vida que eu vim cumprir. E eu escolhi a minha profissão muito cedo, mas muito cedo comecei a ter retorno daquilo que era a minha escolha. Aos 18 anos penteava uma das cantoras mais importantes do mercado, que era a Rita Guerra, que estive com ela quase 15 anos. Aos 20 anos era escolhido para coordenar a equipa de cabelos da Expo Noivos, com um impacto gigantesco. Então eu acho que... Como foi? Como receber essa notícia? Como é que te sentiste? Sabes que nós sermos novos é maravilhoso. É maravilhoso, porque nós recebemos um desafio e não pensamos no medo, pensamos em como fazer acontecer. E aquele convite, por isso é que a vida escolhe, foi na altura certa, no momento certo, e tão certo, porque eu acredito muito nos sinais da vida. Na minha primeira passarela da Expo Noivos, eu tinha pessoas a baterem à porta dos bastidores porque queriam saber quem era o cabeleireiro que estava a pentear. E no meu primeiro ano da Expo Noivos eu penteei 130 noivas. Portanto, todos estes estímulos foram-me dando a certeza que este era o meu caminho no mundo e que, com mais sucesso aos olhos dos outros ou com menos sucesso, que eu estava no caminho certo dessa construção. Porque depois nós, enquanto profissionais, e aqui falamos na mesma coisa, porque aquilo que nos une é o amor e a crença que temos naquilo que vimos fazer ao mundo, é que nunca nada é óbvio, a vida vai-nos dando os sinais e nós temos que estar atentos a eles, porque são eles que nos vão direcionando. Eu sigo o meu caminho assim. Se eu vou fazer uma Expo Noivos, e mesmo com 20 anos, isto foi uma coisa que foi sempre transversal na minha vida, com 20 anos, se vou ter muitas noivas porque estou a fazer esta passarela, então eu estou no caminho certo. E foi assim que o meu caminho se foi desenhando. Umas vezes com erros, com acertos, mas houve uma coisa onde eu nunca errei, que é esta visão de propósito. E então, na verdade, foi uma experiência maravilhosa fazer a Expo Noivos. Pertenceu a um período temporal da minha vida. Eu hoje queria voltar, sim senhora, há muitos contextos da minha vida onde eu queria estar hoje, mas também aceito que a vida me diz que eu preciso de estar noutros sítios para trazer a outros sítios coisas que nesses outros sítios as pessoas não estão habituadas a viver, a sentir, porque a imagem é emoção, a imagem é autoimagem. Nós nascemos com o legado de termos que ser aquilo que o nosso pai ou que a nossa mãe é pelo código de ADN, mas toda a tua imagem, toda a imagem da nossa lindona aqui é uma coisa que somos nós que criamos, e o caminho, esse é o meu papel na vida dos outros, como é o teu e como é o da Elodie. A Louise, desculpem, isto vai acontecer muito. Elodie, a Louise, Elo. Mas é esse o papel que nós temos na vida em primeiro lugar. Tu queres cumprir os teus projetos, a Elo quer cumprir os dela, eu quero cumprir os meus. Mas esses projetos vivem todos da mesma energia, que é trazer à vida de alguém algo que a pessoa não teria naturalmente. Fazer história. E que para nós é natural, não é? A criação de uma imagem, para mim, a nível de cabelo, uma criação de imagem para vocês a nível lá está, do registro desse cabelo que outra pessoa pode ter feito. Ao fim e ao cabo tudo se completa e tudo E, aliás, conecta. Aqui até vou dizer, porque na verdade há 1 ano e meio atrás, a última vez que estivemos juntos, vocês criaram umas imagens para mim e para o Além, que são as imagens mais icónicas que eu já tive. Portanto, essa é a nossa força. É trazermos à vida de outra pessoa aquilo que nós vemos como um sonho, que é difícil materializar, mas que há outras pessoas que também querem ver isso materializado, embora não saibam que o querem ver. E então, essa é a missão. E então, eu sempre acreditei muito nesta missão, a minha vida foi sempre muito difícil,
por acreditar e ter certezas absolutas daquilo que eu queria fazer. O meu percurso não foi fácil. Eu venho de uma época em que ser homem cabeleireiro era mal visto. E então, na verdade, essa luta foi real, mas também aquilo que a vida me deu ao longo do caminho foi a certeza que o caminho valia a pena seguir. E sigo esse caminho hoje em dia, ainda com quase 40 anos, nesse caminho de, enquanto houver o estímulo de que este é o teu propósito, seguiremos. Enquanto houver estrada para andar. E quando tivermos força nas costas também, não é? Ok, a televisão foi uma época importante na tua vida porque te deu visibilidade, mas também foram vários os desafios criativos, não, que tiveste ao longo do tempo, não é? Olha, televisão... Qual foi aquele que mais... Epá. Olha, primeiro aqui só para vos contextualizar relativamente à televisão, eu comecei, o programa onde eu comecei a trabalhar é um programa muito conhecido dos portugueses, que é A Tua Cara Não Me É Estranha, e eu comecei no programa como público. O meu sonho era estar naquela equipa. E, ao ter a sorte de ser convidado para a Expo Noivos, tornei-me um destaque muito grande, porque era um miúdo de 20 anos, que estava a ter imenso destaque na minha primeira Expo Noivos. Eu saí como capa do Correio da Manhã a pentear uma figura pública. Portanto, de repente, o mercado, quem é que é o Pedro? Né? É um sonhador. Quem é que é o Pedro? Né? E então, na altura, recebi um convite para trabalhar em caracterização, em televisão, aos 20 anos, e, na verdade, era o braço direito da pessoa que é o melhor em Portugal a fazer caracterização, e isso trouxe-me uma relação muito próxima com as pessoas que eram figuras de elite da fama em Portugal. Foi um grande impacto. O maior desafio que eu tive não é um trabalho, é um contexto. Porque aquilo que eu guardo de televisão não são os programas, não é o Big Brother, não é A Tua Cara Não Me É Estranha, porque isso as pessoas valorizam enquanto produto final. Aquilo que eu valorizo é o caminho. E aqui o maior desafio que eu tive foi, quando eu comecei a trabalhar em caracterização é replicar aquilo que já existe, não é criar. E isso para um artista é muito bom, porque na verdade nós temos um teto. Ou seja, o grande problema dos artistas é criar e saber parar. Ok, isto está bom. E a nível de caracterização é um grande treinamento, porque nós temos que parar ali e porque muitas vezes estamos a replicar visuais que não são da nossa época, que nós não éramos nascidos. E então o maior desafio foi esse. Foi um miúdo de 20 anos que entra numa dinâmica de uma equipa em que está a trabalhar com os melhores de Portugal, nos programas com mais destaque em Portugal, e de repente tens que fazer um penteado anos 20 e tens que o saber fazer. Tens que fazer um penteado dos anos 80 e tens que o saber fazer. E para um artista eu acho que isso é o mais difícil e é o que é o mais desafiante, mas é o que nos faz crescer mais, que é, esta não é a tua estética, mas é aqui que tu tens de estar confortável e vais ter que operar esta estética. Não interessa quem tu és, interessa aquilo que tu consegues fazer. Mas, lá está, foi um ensinamento que foi muito difícil na altura, mas que me colocou, por eu ter assumido esse papel, me colocou num sítio para aprender mais e que ainda hoje eu pratico isso, porque sou um profissional sem estética. A minha estética é aquilo que a pessoa que se senta na cadeira quer ver. Ao fim e ao cabo é o que hoje em dia acho que qualquer pessoa gostaria, não é? Sim, Fábio, até porque nós vivemos uma realidade que a nível de imagem nós estamos cada vez mais a perder a identidade. As pessoas escolhem uma identidade consoante aquilo que é mais usado ou que é mais mainstream. A imagem é autoimagem, é identidade e muitas das vezes nós precisamos dela para termos a força de seguir quem verdadeiramente somos. Aliás, há aquela frase, uma mulher que corta o cabelo está prestes a mudar a sua vida. Isso não vem da mulher, vem da ação do visual. E cada vez mais, aqui falando quase como o core business do Além, porque as clientes que procuram o Além, para além de uma plataforma de clientes que me seguem há imensos anos, recebo muitas pessoas novas que não encontram aquilo que querem ver. E lá está, o que é que há para ver? Há um mainstream. Toda a gente é igual, toda a gente usa a mesma cor, toda a gente faz o mesmo styling. E isso é uma grande força hoje em dia aqui no meu trabalho, que é, eu posso não gostar disto,
mas é o que tu gostas, então vamos fazer acontecer. E é por isso que eu também quero aqui reafirmar esse momento, porque lá está, estudar e ser obrigado a estudar para crescer profissionalmente aquilo que não era a minha estética, deu uma força para hoje poder oferecer a outras pessoas aquilo que elas não encontram em lado nenhum. E passa um bocadinho por aí. E ao fim e ao cabo, quem entra aqui termina por passar por uma experiência. Não vem cortar o cabelo, é uma experiência. Sabes que a imagem é uma cultura. E aqui temos a Elô, ela pode falar por nós, ninguém pode falar melhor do que nós, porque nós somos homens, nós só queremos o cabelo curto. Mas a cultura de arranjar o cabelo a alguém, e eu movo-me também em tantas áreas dos cabelos diferentes, porque para mim, repara, eu tenho clientes aqui há 15 anos que foram minhas noivas, fiz o batizado das crianças, fiz o crisma das crianças. É uma cultura de estar ao lado da mulher. Tu tens que estar preparado enquanto profissional para estares ao lado da mulher em todos os quadrantes. Como vocês sabem, eu trabalho com doenças oncológicas e também aqui já me aconteceu ter clientes que são minhas há 10 anos e de repente têm um cancro e eu estou apto para trabalhar com elas. Portanto, lá está. Aqui, depois há um tópico muito importante que é o ego. Quando eu recebo uma pessoa, não é sobre mim, é sobre ela, a nível de experiência, a nível de técnicas. Eu não posso estar a induzir uma pessoa àquilo que é a minha estética, se não é a estética que ela vive e que a vai motivar a ter uma vida melhor. O cabelo ou a imagem não é uma experiência de um momento, é uma experiência que se dilui pela nossa vida toda. E eu acho que é isso que torna os profissionais bons, não é? É como no teu caso, como no vosso caso, eu olho fotos que fizemos há não sei quanto tempo atrás e ainda são as que eu uso porque são imagens que são intemporais. Isso tem a ver com o olhar o outro. A nossa relação com o nosso trabalho, nós recolhemos exatamente de vermos essa experiência, a pessoa feliz, a pessoa a ter aquilo que não encontra em lado nenhum. E isso é que é o retorno. Portanto, acaba sempre por ser uma experiência, porque não é sobre nós. Eu não tenho um espaço, da mesma forma que vocês não têm uma empresa em que é isto que temos para oferecer, quem quer. Exatamente. Nós temos projetos que se criam àquilo que é a medição da emoção que a pessoa quer ver, e isso eu acho que é o grande retorno, porque só darem-nos 2 palmadinhas nas costas e dizerem é um bom trabalho, é bom durante uma semana, na semana a seguir já não conta. Mas eu acho que isso depois também faz parte da matéria de cada pessoa, e eu acho que é uma coisa indelével. Eu não posso fugir disso, vocês não podem fugir disso, é a forma como nós nos expomos no mundo com a nossa arte. Portanto, se nos disserem de outra forma, nós não vamos saber. Exatamente. Ok, o Além, este sítio maravilhoso onde nós estamos neste momento, foi... abriste este espaço por acaso. Não foi um objetivo, não era... Este espaço exatamente, foi por acaso. O acaso tem dirigido ou tem guiado muitas das tuas decisões, das decisões que tens tomado na tua vida? Ou vives com a certeza de que vais fazer isto ou aquilo na próxima semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Olha, Fábio, para te contextualizar aqui em primeiro lugar, há 24 anos que eu trabalho e nesses 24 anos a única coisa que eu tinha certeza absoluta é que não queria ser dono de um espaço. Nem queria estar a gerir coisas que são burocráticas, que não são aquilo que é a relação da imagem. Como vos disse aqui no início, eu acredito muito, é o que nós fazemos, mas é o que nos dão em troco daquilo que nós fazemos. O Além surgiu numa fase muito difícil da minha vida, em que as portas da televisão se tinham fechado depois de 18 anos, eu não queria ser empresário, nem tinha tão pouca capacidade de escolher o que é que eu queria fazer ou não, estava verdadeiramente numa encruzilhada. E de repente passamos aqui à porta e aquilo que me estimulou foi: este sítio é na Rua da Alegria, este sítio vai ser meu. E lá está, é o que eu te dizia, é o que vos dizia há pouco. Aquilo que eu queria fazer era trabalhar em televisão, mas a vida escolheu para mim estar aqui neste sítio a criar uma experiência para várias mulheres, não só as minhas clientes, mas pessoas que vêm de fora, porque hoje em dia eu tenho muitas clientes de Viseu, do Algarve, que trabalho com doenças oncológicas, não é? E porque trago essa experiência da caracterização para a vida real. O Além vai fazer 3 anos, mas ao fim do 2º ano eu percebi
que era o suposto e que eu não escolhia. Aquilo que eu posso escolher é a ação do hoje, como estarmos aqui hoje, ou como amanhã, o dia como é que vai ser. Mas eu acho que, como eu vos falava aqui no início, desta coisa de a vida sempre me foi dando sinais, como a vida sempre me foi dando sinais, eu confio e entrego. Se é aqui que é preciso eu estar, ok, então é aqui que eu estarei. Agora, se vocês me perguntam, há dor aí? Há sofrimento? Há. Porque eu sempre quis ser um profissional que trabalha em televisão e neste momento não estou em televisão. Mas também há a certeza que o trabalho que eu fazia em televisão tem um valor para as pessoas reais com quem eu pratico aqui. E passou dos platôs de televisão à vida real. E é muito uma questão de confiança, sabes, Fábio? É a tal coisa. Estou 100% feliz na área profissional? Não estou. A verdade é esta, e aqui verbalizo pela primeira vez, fora do meu círculo pessoal, porque as pessoas, por norma, têm esta noção que se nós temos um espaço, estamos a viver o melhor da nossa vida. Eu sempre quis ser um criativo, nunca quis estar a gerir a logística de um espaço físico e o que é preciso enquanto empresário, mas a vida já me deu os sinais no início da carreira para ter fé. Ou seja, aquilo que constrói a minha fé são todos esses sinais ao longo do meu caminho. Desculpa, amor. Ao longo do caminho. Tu acreditas que tens isto para trazer ao mundo e atiras-te. Muitas vezes sem ganhar dinheiro, muitas vezes de borla, mas há um retorno. Há um retorno na vida, está-te a dizer que sim, é por aí. É por aí. E então lá está, é daí que eu construo a minha fé. Queria ter muito mais projetos, queria que houvesse um espaço completamente diferente para aquilo que foi a minha carreira profissional em Portugal. Sim. Merecia? Sim. Queria? Sim. Mas esta é a realidade onde eu toco pessoas, esta é a realidade onde eu mudo a vida de pessoas que não são estrelas e que não têm todos os dias aquilo que eu faço aqui. E eu abraço isso. E abraço também o facto de que, se a vida me colocou aqui, é porque é aqui que as pessoas vão ver aquilo que eu faço e aquilo que é o meu propósito. E é aqui que vais dar. E é aqui que vais mesmo. receber. É isso mesmo. Porque aqui é que é casa, na verdade, não é? Ok. No seguimento desta conversa, daquilo que estávamos a falar agora, em que momento é que sentiste este é o caminho, é aqui que eu devo estar, ainda que não seja onde eu gostasse de estar, mas é aqui que eu tenho que estar e a vida escolheu isto para mim? Esse processo é um processo muito longo. Como eu vos dizia, o Além vai fazer 3 anos e eu só ganhei essa descoberta ao ano passado, ao fim de 2 anos do Além. Porque é indelével. As técnicas para mim são as mesmas. As técnicas que eu aplicava num programa de caracterização que era o mais visto de Portugal é aquilo que eu aplico aqui no Além todos os dias com doenças oncológicas. E durante um tempo, quando eu abri aqui o Além, era maior a dor por não estar nos sítios onde achava que devia estar do que aquilo que eu estava a fazer aqui. Mas, na verdade, eu trabalho com experiências e trabalho com emoções. E o atendimento é em privado. E então, há momentos aqui que acontecem que têm um impacto gigantesco em que tu estás a operar as tuas técnicas, que são normais para ti, independentemente do sítio onde as estejas a aplicar, mas que mudam a vida de outra pessoa. E é uma noção de propósito. A certa altura, a vida foi-me direcionando e, ok, o impacto que eu trago às pessoas com o Além, com a existência do Além, nem se trata de mim, trata-se com esta possibilidade de teres um atendimento em privado, podes ter um cancro, podes ter alopécia, mas tens um sítio que te resolve, podes ter um casamento e tens um sítio que te resolve. Mas a vida foi andando e a certa altura eu ganhei essa noção que, consoante as reações que eu estava a ter, e afastando-me cada vez mais desta dor por não estar no sítio onde eu achava que devia estar, não é? Fui percebendo que não somos nós que escolhemos. Nós temos um propósito e somos colocados no sítio onde é preciso. E essa é que é a nossa marca. Porque, na verdade, eu resolvi isso a certa altura bem, porque
em programas de televisão, nós estávamos das 8 da manhã às 9 da noite a criar uma imagem que às 2 da manhã passava-se água e desaparecia. E hoje em dia eu estou a fazer exatamente o mesmo trabalho para 6 meses, para 9 meses de processos oncológicos, para pessoas que nunca tiveram cabelo. E então o resultado do propósito é outra coisa. E é isto, é este exercício de... Não é sobre mim, é sobre o propósito que nós vimos trazer ao mundo. E aqui o meu trabalho é muito mais importante, não importante por ser eu, importante pela função que vai cumprir na vida do outro, que este é que é o propósito. O meu propósito vive muito mais aqui do que num programa de televisão. Portanto, lá está. Fiz as pazes. Não aceitei. Fiz as pazes. Ok, acho que esta é importante, ok? E sabemos que houve alguém, e vou dizer assim, houve alguém, que trouxe à tua vida coisas bonitas, coisas maravilhosas e te ensinou muito e muita coisa. E nós gostávamos de saber, e gostávamos de saber que toda a gente soubesse, quem não. Gostávamos de saber o que é que foi que te ensinou, como é que te ensinou e como é que cada dia te fez crescer e continua a fazer crescer como pessoa. Ok? E estamos a falar da Pio, ou do Pio. Do Pio. Olha, o Pio tem um impacto pessoal muito grande para mim. Primeiro é um animal. E a partir dos 40 a gente prefere animais a pessoas, lamento. Não, sabes que o Pio para mim é muito importante. E é importante para mim e para a minha dinâmica de clientes, porque na verdade o Pio... eu tinha perdido um cão que vinha comigo desde os 14 anos e perdi esse cão aos 28 e o Pio surgiu depois como família de acolhimento e o Pio é conhecido de todas as minhas clientes porque o Pio, lá está, o Pio era um animal que veio para ser adotado, a parte da dinâmica do sítio onde eu trabalhava, que eu ia ser a família de acolhimento e na verdade ainda hoje em dia as pessoas dizem, tu não trouxe o Pio? É parte de ti. O Pio ensinou-me, não é parte de mim, mas o Pio ensinou-me uma coisa que nós, enquanto homens, normalmente não temos, que é aquela coisa de ser o pai de alguém, ser o responsável por alguém. E o Pio conquistou-me pelo trabalho, na verdade, porque o Pio eu fui família de acolhimento do Pio, o Pio estava comigo durante uma semana num cabeleireiro onde éramos 8 cabeleireiros a trabalhar e o Pio, lá está, assumiu logo desde o primeiro dia que ia ficar ao meu lado ou no colo da cliente. E o Pio, aliás, isto traz muitos problemas em casa com o meu marido, porque eu digo que o Pio é que é verdadeiramente a minha família, porque ele é que me escolheu e ele levou-me a um sítio. Primeiro tem esta importância, que é, enquanto homem, aprender a cuidar de alguém sem ter sidekicks, ou seja, não é? Vocês são pais, tu és um ótimo pai que eu sei, mas depois há sempre o apoio da mãe, não é? Aqui não há mãe, é só bichas. E ele trouxe-me isso, mas trouxe-me aqui outra coisa também muito importante, que é a noção de maturidade, de não somos crianças, estamos responsáveis por alguém ou por alguma coisa. E é essa a importância de família que ele tem para mim, porque, lá está, era um cão que foi abandonado numa autoestrada, veio todo queimado, não descia as escadas, não se alimentava sozinho, e ele foi esse primeiro grande treinamento. E, aliás, o Pio às vezes é mais importante do que eu, porque eu estou cá para pintar o cabelo às senhoras, mas elas perguntam-me é pelo Pio. Pedro, para terminar, um conselho para o Pedro daqui a 6 meses. Onde é que tu vês esse Pedro e que conselho lhe darias ao dia de hoje? Olha, Fábio, a vida vai andando, nós vamos crescendo, cada vez temos mais história para trás e eu acho que depois há este pensamento que eu acho que acontece a todas as pessoas da nossa idade, que é tanto caminho para trás, o caminho vai afunilando. Mas o conselho que eu dou ao meu Pedro, dou ao teu Fábio, dou à tua Heloíse, estou disléxico, desculpem, que é, se és artista, não deixes de acreditar. Nós vamos andando na idade, aos 20 anos é uma coisa que nós nem nos precisamos lembrar, aos 40 nós todos os dias acordamos e temos que pensar, esta é a minha marca no mundo, eu não vou desistir. E é isso, eu não sei quem é que vai ser o Pedro daqui a 6 meses,
Eu espero que seja um Pedro forte, destemido e que, por não ter tido medo ou reservas hoje, pode ser o Pedro daqui a 6 meses. Portanto, é não desistir. A todos os artistas, a todas as pessoas que nos assistem, às vezes não é preciso sermos artistas, é preciso acreditarmos em algo. Se acreditamos em algo, não desistir disso. Se está em nós, se nós sentimos, é verdade. E às vezes não é preciso nada externo. É preciso termos a certeza que estamos cá para alguma coisa. Porque depois o caminho vai-se desenhando. Eu acredito muito nisso. Às vezes lixo-me, mas acredito. Isto não é uma ciência exata. É um exercício. Porque também enquanto artista e também a nossa realidade diz-nos isto, porque aos 20 anos temos 10 oportunidades, aos 40 já só temos 5. A dinâmica e a sociedade fazem-nos acreditar, em primeiro lugar, que enquanto artistas se calhar não é tão válido aquilo que vamos trazer ao mundo, e em segundo lugar, que é, se já tiveste o melhor, então o melhor não está para a frente. O melhor somos nós que criamos, o melhor somos nós, é o nosso sonho materializado, e por acreditarmos nesse sonho e nesse propósito, ao acreditarmos nisso, é aí que abrimos o espaço da possibilidade para acontecer. Então eu só espero que daqui a 6 meses o Pedro que exista seja um Pedro que tenha aberto as possibilidades e tenha acreditado nisto, como vos digo aos outros, que seja para mim. É por aí. Obrigado, Pedro. Eu é que vos agradeço Obrigado. muito. Obrigado, eu. E obrigado merci, muito obrigado. Este episódio não, este episódio é coaching, este episódio é desenvolvimento pessoal.